Antes de entrar nesse vídeo aqui, alguém tentou te vender um relatório, uma recomendação sobre uma ação que vai subir pra caramba, a próxima Magalu, e você não pode perder? Que papo é esse, Willis? Qual será a próxima Magalu? Você tá curioso? Então ainda bem que você chegou neste episódio do Analistas em Ação. Pessoal, vamos lá, sem enrolação, sem pegadinha, já vou logo partir para o spoiler. Não tem próxima Magalu. E esse programa é justamente para te explicar por que você deveria parar de procurar a próxima Magalu e pensar na sua carteira de ações de um outro jeito. E quem fala isso é o Murilo Breder, analista da Nuinvest. É ele que está aqui com a gente hoje e vai falar sobre isso. Murilo, bem-vindo, obrigado pela participação. Olá, Karina. Olá, investidores. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem e aprendendo também, né? Muitas vezes as pessoas nos dão os feedbacks e a gente acaba aprendendo também. Então, enfim, vamos lá. Tema um pouco polêmico, já que a busca por uma nova Magalu é incansável e já dura algum tempo, mas vamos mostrar para os investidores aqui que é possível pensar de uma outra forma nos investimentos e ganhar dinheiro mesmo assim. É isso aí. Murilo, começando a falar sobre as candidatas à próxima Magalu, existem apostas até muito comuns entre os investidores, por exemplo, a Oi, mas tem outras ações que a gente poderia citar aqui. Elas podem mesmo ser a próxima Magalu? É tão promissora assim? Qual que é a sua avaliação? Boa, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma breve recapitulação do case Magalu, né? Então, a gente teve aqui uma valorização de mais de 300 vezes o capital. Vou até pedir para colocar na tela o primeiro gráfico mostrando a evolução do dia 31/12/2015 até o final de 2020. E aí dá para ver o Ibovespa ficou 3 a 4 vezes, entre 3 vezes e meia melhor do que o CDI durante o período, e mesmo assim os dois estão lá embaixo, né, porque a Magazine Luiza distorce totalmente o gráfico. É um retorno realmente, uma multiplicação muito grande, né? E aí dá para até manipular um pouco, né? Se você pegar da mínima até a máxima, isso aí pode dar mais de 600 vezes, né? Mas o primeiro ponto que eu gostaria de discutir, antes de até entrar nas outras ações que o pessoal acha que é a próxima Magalu, eu vou falar por que esse crescimento, e muitas vezes, como você bem comentou na chamada, ele é usado para fazer marketing, para vender produto, e por que assim, praticamente ninguém pegou essa alta de Magalu na sua, né, integridade. Porque, primeiro, que você deveria estar comprado de Magalu desde 2015, né? Então foram poucos investidores que provavelmente já tinham investido na Magalu naquele contexto. Segundo, porque se a empresa se ela dobra de valor, né, se ela sobe 100%, para muitos investidores, isso já seria um baita de um retorno, né? 100% de retorno é um lucro razoável, tá bom já para colocar uma parte no bolso. Mesmo assim, se você comprou lá em 2015, 2016, não vendeu com retorno de 50%, 100%, continuou com a ação em carteira, o que acontece é que a empresa teria multiplicado tantas vezes no seu portfólio. Então vamos supor que você tivesse 2% da carteira, né? Colocou um pouquinho lá, o dinheirinho da pinga, né, na Magalu. Multiplicou por 10 vezes, o 2% virou 20%. Óbvio que supondo que um exercício de que todas as outras ações da sua carteira não andaram, tá? Então mas 10 virou 20, 2 virou 20%. Se isso dobra de novo, 20 vira 40%, né? Lembrando que isso aconteceu com a Magalu, que ela subiu pelo menos umas 300 vezes, né, desde a mínima de 2015 para cá. E aí você precisaria naturalmente, né, para a questão de reequilibrar o portfólio e ir se desfazendo das posições de Magazine Luiza no decorrer do tempo, porque senão ia ficar uma posição muito grande e o seu portfólio seria só Magazine Luiza se você não vendesse, não fizesse esse reajuste, né? Inclusive, fazendo aqui um paralelo com a carteira de small caps que a gente tem recomendada, a Ferbasa, por exemplo, é uma empresa que, desde que ela entrou na carteira, ela já subiu mais de 100%. Então, o investidor, no caso aqui de Ferbasa, também precisa ficar de olho nisso e ir botando uma parte do lucro no bolso, de forma que Ferbasa mantenha a alocação. No caso aqui, atualmente, a alocação recomendada é 15% na carteira. Então, vender de forma que Ferbasa mantenha essa proporção de 15%, tá? Então, na prática, a pessoa que pegou todo esse crescimento de Magalu é a pessoa que comprou em 2015, viajou para uma montanha no Tibete
sem internet, ficou lá 5 anos. Essa é a pessoa que pegou essa valorização, porque fora isso, né, por conta de todos esses pontos, é algo muito difícil de ter acontecido, tá? E lembrando que no meio dessa jornada, e há relativamente pouco tempo atrás, durante a pandemia, se a gente pegar o topo, né, o máximo que a empresa atingiu em fevereiro de 2020 até a mínima da Covid, em março, ela chegou a cair 58%, tá? Então, a gente fala dessa valorização, mas olha como o investidor, que mesmo que tivesse toda essa disponibilidade para tentar pegar a Magalu, teria que estar predisposto a enfrentar uma queda dessa, tá? Eu, por exemplo, quando o Magalu caiu na pandemia, eu comprei, né? Eu achei que ali era uma oportunidade que o mercado estava dando, né, de entrar numa empresa que sempre foi cara, né? Sempre desde que começou essa disparada de Magalu, uma empresa que negocia múltiplos esticados, e ali, durante o pânico da pandemia, muitas coisas abriram uma oportunidade de compra. Magalu, na minha visão, era uma delas, né? Então, eu, pessoalmente, comprei Magalu durante a época da crise, tá? E agora sim, vamos tentar só passar alguns pontos de por que Magalu foi tão diferente, tá? Eu acabei de comentar aqui de uma queda na pandemia de 58%, mas entre abril de 2011 e dezembro de 2015, as ações chegaram a acumular uma queda de 90%. Por quê? A Magalu era uma empresa praticamente quebrada, o business péssimo, e as ações da Magalu refletiam todo esse contexto. Então, por isso essa queda de 90%. Então, para uma empresa ser uma nova Magalu, o critério é esse. Ela tem que preencher esses requisitos de ser basicamente uma empresa quebrada, num business péssimo e o preço refletindo essa realidade. Ela tem que sair desse cenário para um outro cenário, que é mudar da água para o vinho, que é uma empresa estelar, que tudo muda assim de mira, né? Todo mundo admira, tem um baita de um management, é rentável, está num setor maravilhoso. Então, o importante aqui da nova Magalu, não importa se a empresa, se a gente vai falar de alguns exemplos, muitas empresas se encaixam já nesse cenário de ser uma empresa maravilhosa, todo mundo admira, tem um baita management, mas o importante mesmo é o gap, é a diferença, é o salto de você sair de algo que ninguém acreditava, quase quebrado, para um exemplo rentável num setor maravilhoso. É por isso que é tão difícil encontrar uma nova Magalu, tá? Porque não é só encontrar empresas boas, é preciso fazer essa transição, tá? E aí o segundo gráfico que eu gostaria de mostrar na tela para vocês é a evolução da rentabilidade de várias companhias que o mercado em algum momento já cogitou como uma possível próxima Magalu, tá? Eu estou aqui com 8 nomes especificamente e algumas ressalvas importantes a ser feitas sobre este gráfico. O horizonte de investimento é relativamente curto, né? Ele começa desde novembro do ano passado, mas porque foi o IPO da Melius. Tá? A Melius é uma das companhias que o mercado considera como uma próxima Magalu, então por isso, né, eu fui forçado a pegar, desde de novembro, que é quando o Melius começou a ter suas ações negociadas na Bolsa. Né? E a janela desse gráfico também pegou justamente um momento de inversão de fluxo, né? Porque vamos lembrar que em novembro, dezembro começaram a vacinação lá nos Estados Unidos e aí durante o decorrer do ano a vacinação foi ocorrendo em todo o mundo, então o mercado saiu de empresas de crescimento para valor, tá? Ainda se reparem, né, que desde novembro, quem vem procurando uma nova Magalu, pelo menos nesses 8 ativos que eu mostro na tela aí, não obteve sucesso, com exceção do Melius, que subiu cerca de 400% no período. E eu sei que vocês estão procurando pela nova Magazine Luiza, porque nesses 8 ativos, Oi, Via e Magazine Luiza, 3 deles estão na lista dos 10 ativos, 10 empresas da Bolsa Brasileira com maior número de pessoas físicas na base de acionistas. Então, muita gente aí continua na procura, mas pelo gráfico deu para perceber. De sucesso mesmo, Centauro, né, acabou subindo também durante um período, mas o horizonte, né, não foi muito longe de ser uma disparada no estilo de Magalu, né? E como também mostrei no gráfico de Magalu pouco tempo atrás, ela subiu mais de 30.000%, e então comparar com a alta de
Melios de 400%, né? Ainda falta um chão grande para a Melios se provar uma nova Magalu. A gente vai entrar no detalhe de cada uma dessas empresas daqui a pouco, mas reparem, né, que a única chance de você realmente ter ganhado muito dinheiro para quem está procurando a nova Magalu desde novembro do ano passado foi quem comprou Melios, e mesmo assim, Melios desde o primeiro dia de negociação, o que também para extensiva maioria dos investidores, mesmo que você tenha entrado em Melios, eventualmente você não pegou essa pernada inteira de alta, tá? Então, aí alguns investidores poderiam questionar o seguinte: beleza, Murilo, entendi que quase tudo não deu certo de lá para cá, mas se eu tivesse comprado Melios, teria sido um baita de um negócio, não seria? Porque Melios subiu bem, subiu quase 400%. Aí eu fui lá e fiz uma comparação, uma carteira da próxima Magalu. O que é a carteira da próxima Magalu? Eu peguei todos esses 8 ativos que estão ali no gráfico e fiz uma carteira igualmente distribuída nesses ativos, tá? Então eu estou supondo que você, meu caro investidor, está numa busca incansável pela próxima Magalu. Você só compra empresas que você acha que vai ser a próxima Magalu e divide seu dinheiro igualmente entre elas. Essa é a carteira, tá? E aí, quando a gente compara, por exemplo, a carteira, e esse é um outro gráfico que eu gostaria de mostrar na tela, com, por exemplo, a carteira recomendada de Small Caps aqui do Nuinvest, perde de lavada, né? De novo, horizonte meio curto ainda, né? desde o dia 5 de novembro, mas perde de lavada, né? A carteira de Small Caps está com 35% contra 5% dessa carteira próxima Magalu, né? Mesmo quando a gente compara com a carteira de dividendos, nossa, aí sim, e aqui o horizonte de tempo é mais curto ainda, então tem que tomar mais cuidado. A carteira de dividendos ela começou no dia 9 de março, né, deste ano, que é esse outro gráfico que a gente está vendo na tela agora, né? O retorno está parecido, né? Tá, as duas, tanto a carteira de dividendos como a próxima Magalu está com 8% de retorno. Mas isso não é bom, tá? Porque a carteira de dividendos ela corre um risco muito menor do que a carteira próxima Magalu, né? Porque são empresas mais estáveis, resilientes, pagadoras de dividendos, tá? Então, se você está disposto a correr um risco maior, o seu retorno deveria ser maior. Então, né, não é lá algo muito bom, né, esse retorno da carteira Magalu, da próxima Magalu, sobre todos esses aspectos. Isso porque o retorno só é assim por causa da Melios. Se você tivesse comprado todas as outras ações, menos Melios, o retorno seria muito pior, porque de todas aquelas ações, basicamente só Centauro subiu cerca de 30%, Sinqia subiu 3% no período, todas as outras retorno negativo. Então, se eu tirar Melios de todos esses gráficos que eu mostrei recentemente, o retorno da carteira próxima Magalu, desde novembro do ano passado até agora, seria negativo. Qual que é a moral da história? 3 pontos que eu gostaria de passar. Primeiro, é muito difícil achar uma próxima Magazine Luiza, porque tem que ser essa mudança, o gap de uma empresa quebrada para algo maravilhoso e rentável, como eu já comentei. E mesmo comprando todas as próximas possíveis Magalu, o resultado do portfólio deixa a desejar. Como a gente viu, é o meu segundo ponto, e acho que é o principal deles. Composição de carteira é mais importante do que os ativos em si, né? Time ganha jogo. Quantas vezes a gente vai ver esportes, né? Um time que é cheio de estrelas perde para um outro time bem treinado, com garra, porque o importante é como o time se comporta junto. Trazendo isso para o mundo nosso de investimentos, a carteira, né, eu tenho ativos que se complementam, que jogam em posições diferentes, que dependem de fatores diferentes para as ações avançarem ou não. Tá? É essa diversificação que é interessante. Tá? E, por fim, uma mensagem final aqui para os investidores que seguem as carteiras nossas aqui de small cap, de dividendos, e que eu sei que muitos de vocês, né, não seguem a carteira a rigor, né, na integridade, acaba abrindo ali a carteira, vendo os ativos que estão ali dentro, escolhendo uma ou outra tese específica. Você está no seu direito, tem toda a liberdade de fazer isso. O único ponto é lembrar disso, né, que ali os ativos, quando você pega um ativo isolado, você diminui o potencial dele, porque quando está na carteira, né,
um ativo ele se comporta melhor. A questão do 1 mais 1 é maior que 2, né? Porque você tem dois ativos muito diferentes entre si, eles se complementam e isso acaba beneficiando a carteira. Tem muita gente que escolhe ativo, por exemplo, pelo potencial de alta, né? Ou seja, ele pega o preço atual, vê até o preço que a gente recomenda comprar e o que tiver maior preço, ele compra, né? Essa é uma análise extremamente simplista, não é assim que funciona. Para começar, né? Porque a gente, obviamente, nós podemos estar errados em nossa própria análise, né? Nós, enquanto analistas, nós erramos, o consenso de mercado também erra, inclusive, né? E segundo, porque retorno e risco estão em lados opostos da mesma gangorra. Então, se um ativo ele tem um alto potencial, é muito provavelmente porque o risco por trás desse ativo também é mais alto. Tá? Então, cuidado com esses pontos aí, e eu espero ter deixado um pouco mais claro, né, de que, beleza, se a gente conseguir encontrar uma nova Magalu, lindo, maravilhoso, né, mas é algo muito difícil e o investidor está, entre aspas, perdendo o seu tempo procurando, né, essas novas Magalus, porque se você simplesmente tivesse mantido a disciplina e investido numa carteira diversificada de ações, né, você poderia ter se dado melhor. A gente vai entrar no detalhe dessas companhias, muitas dessas empresas como Próxima Magalu são excelentes, tá? Eu não estou falando disso para tirar mérito dessas empresas, a única crítica é em relação realmente à busca desenfreada pela nova Magalu, que é algo que talvez a gente não deve ver tão cedo por aqui. Agora, Murilo, sim, ficou claro, 3 pontos aí que você citou como moral da história, acho que está perfeitamente claro, só que eu gostaria de retroceder um pouquinho na sua explicação, vou até pedir para colocar novamente o gráfico na tela que você mostrou, comparando aí a Melius com as demais candidatas à próxima Magalu. Acho que para muito investidor pode ser praticamente irresistível olhar para a Melius e dizer, então tá aí, a próxima Magalu, então, porque ela desponta de uma maneira muito intensa. Então, acho que valeria a gente fazer um comentário à parte aqui sobre Melius, porque muita gente pode estar, sim, olhando para ela como algo muito promissor, uma próxima Magalu, então gostaria de ouvir a sua análise para saber se ela é no sentido de mais cautela, mais cuidado para o investidor ou não, se existe, de fato, bastante potencial. Então, vamos lá, o que você tem a dizer sobre Melius especificamente? Melius é legal, eu gosto da empresa, tá? Porque ela é diferente do que a gente tem, né, na Bolsa, de uma forma em geral. A grande questão, só para a gente retomar aqui, eu vou repetir isso algumas vezes, tá? O que é a nova Magalu? Sair desse inferno ali de quase quebrar, de ser business péssimo, para virar uma empresa que é exemplo. Melius, quando entrou na Bolsa, ela já entrou, apesar de entrar como uma startup, né, um critério, uma fama de fintech, realmente é uma empresa pequena, ela já entrou com um management já respeitado, né? O Israel Salman, que é o CEO, todo mundo admira aí a capacidade que ele conseguiu transformar a Melius, né? É uma empresa que já dá lucro, né? Apesar de que ainda tem uma longa esteira pela frente, é uma empresa em expansão, mas ela já não entrou na bolsa quebrada, pelo contrário, né? A bolsa, o IPO foi um mecanismo de capitalização da bolsa da Melius conseguir mais dinheiro, tá? Então, o que falta, né? Por que a Melius, talvez, apesar do grande potencial que ela tem pela frente, é difícil, tá, ela repetir a história de Magalu? Porque ela já entrou bem quista, né, pelo mercado, por esses fatores, seja pela rentabilidade, pelo setor, pelo management, então não teve esse gap, né, que Magalu tinha, de ser uma empresa quase quebrada. Agora, o Melius tem, de fato, grandes avenidas importantes de crescimento, né? Vamos comentar aqui o caso, primeiro, né, do cartão de crédito próprio deles. Eles têm um NPS alto também, e isso lembra muito o início do Nubank, né? Por exemplo, que, enfim, focado em fazer... O Nubank, ele seguiu muito a linha da startup, do estilo de startup da Califórnia, né? Ou seja, você fazer poucas coisas muito bem feitas. O Melius não é exatamente por aí, mas ele lançou um cartão de crédito próprio, assim como o Nubank, e tem um NPS alto que também é importante. E está em vias de lançar o seu próprio marketplace, né, numa nova versão do seu aplicativo, muito no estilo do que o Banco Inter, agora que é só Inter, na verdade, conseguiu fazer muito bem, né? O marketplace do Inter
tem sido um sucesso. Então, o Melius está caminhando para esse sentido. Então, a empresa saiu, né, de algo envolvendo simplesmente varejo, está caminhando nesse negócio em direção ao sistema de banco digital, né? Ela comprou o Acesso Bank recentemente, agora está entrando de vez. Então, quando a gente começa a comparar Melius com Nubank ou com múltiplos do Inter, aí a gente vê o tamanho do crescimento que tem pela frente. Tá? Muito potencial, gosto da empresa. A única questão aqui, para ser definitivamente caracterizada como Magalu, teria que ter essa pimentinha de ter essa transformação, e Melius já entrou muito benquista, tá? Então esse que é a questão, tá? E por isso que eu acho que, por mais que eu acredito no potencial de Melius, acho que pode continuar crescendo, e minha expectativa é de que vai mesmo, mas falar em próxima Magalu, falar em multiplicação de 300 vezes, 500 vezes, né, o tamanho da empresa, eu não acho que faz sentido, tá? Pessoal, essa foi a análise fundamentalista de Melius. Vamos ver o que a análise gráfica tem para dizer, qual que é o complemento trazido pelo analista Hugo Caroni. Olha só. Tudo bem, pessoal? Essa semana começando com a referência de Melius, Cash 3, é pouco histórico, né? Então, por gráfico, a gente ganha uma confiança maior nas referências, nos pontos que o gráfico pode estar indicando, quando a gente tem um histórico um pouco maior. Tá? De qualquer forma, é um ativo que tem tido um bom comportamento no sentido direcional, que a gente tem muito ativo que pós a IPO, e principalmente pelo ano passado ter sido um pouco conturbado, os ativos não são tão direcionais, tá? E falando que a gente sempre chama atenção para referências de um período mais longo, e aí é o mensal, o suporte maior para esse ativo está aproximadamente uns 20, 21% da última cotação dele, né? Então, pro mensal, como eu mencionei, tem pouco histórico. Se ele chegar até essa região, a princípio não tem nada de errado. Posso até alternar aqui para a gente dar uma conferida no médio prazo. Até ele chega aqui, ó, a referência da média de 21 períodos, só não esquecendo que já é a segunda semana abaixo da média 9, que é outra referência muito importante. Então, tem que reagir, ou então ele vai acabar buscando aquela outra faixa que eu indiquei. Murilo, sobre aqueles 3 pontos de conclusão que você passou também na sua resposta anterior, um deles é sobre a empresa estar quebrada, né, e tem um caminho para percorrer um percurso até se tornar uma empresa de sucesso. Também pode ser inevitável para muitos investidores pensar na Oi, que entrou em recuperação judicial, numa situação bastante delicada, então teria esse percurso de recuperação para fazer. Na sua avaliação, isso é correto? Esse pensamento faz sentido? Ou ainda é arriscado pensar na Oi como a próxima Magalu? Se a Melius tem a segunda parte, a parte bonita da história bem preenchida, mas não tem a parte feia, a Oi com certeza bate todos os pontos ali da parte feia da história, né? Porque de fato, tudo isso é fato, não é opinião, né? A empresa praticamente quebrada, entrou em recuperação judicial, business win, né? Tô falando da velha Oi, tá? Agora ela mudou e tal, tô falando da Oi antiga, e o preço das ações refletiam essa realidade, né? Então, o caso de Oi agora é que o risco de execução ficou maior, porque antes o mercado tinha, né, era muito otimismo em relação à aprovação do CAD, da questão da venda da Oi Móvel por trio, né, da Claro, TIM e Vivo, e agora o pessoal viu que, bem, não é por aí, né, o CAD está repensando a venda, inclusive o CAD, outro contexto que o CAD está sendo utilizado é a fusão de Unidas com Localiza, e parece que também ali pode barrar também, então o buraco ficou bem mais embaixo. Mas é uma empresa que conseguiu avançar bem no projeto, ali está em vias de sair da recuperação judicial, né? E aí ela precisa realmente conquistar essa segunda parte. Ela ainda não é uma empresa estelar, maravilhosa, todo mundo olha e fala, nossa, que empresa linda, né? O management, apesar de ter feito um bom trabalho, ganhou algumas batalhas, mas ainda não venceu a guerra. Então, a Oi está no caminho, né, para conseguir
conseguir melhorar e avançar. A parte ruim da história já tem, então por isso que ela é uma candidata, né? Porque se ela, por acaso, apesar de ainda ser muito difícil ela conseguir fazer isso, né? Conseguir virar o jogo totalmente, virar uma empresa rentável e deixar toda essa questão de recuperação judicial para trás, né? Aí sim a gente pode estar falando de uma Oi com um potencial de multiplicação em relação ao preço atual das ações, que, né, que o mercado bateu bem na Oi. Eu não preciso nem entrar muito no detalhe aqui, que todo mundo que acompanha o case está vendo aí as ações da Oi, né, apanharem bastante recentemente. Agora, alguns pontos. Oi versus Magalu versus Oi. Entre abril de 2011 e dezembro de 2015, Magalu caiu 90%. Né? Então, na verdade, desde 2011, eu vi o próprio Breda falando isso, né, o gestor do Alasca, que ficou conhecido porque pegou boa parte dessa valorização da Magazine Luiza. O próprio Breda, ele falou que descobriu depois que desde 2011 a companhia já tinha um plano de digitalização, de expansão, e que foi só em 2015, 2016 que começou a andar. Então, reparem como que demora, né? É um processo longo. Então, o investidor, no caso aqui de Oi, precisa ter paciência, tá? Porque Magazine Luiza não foi uma história da noite para o dia de forma nenhuma. Agora, tem algo diferente também, tá? Apesar dessa semelhança, porque no caso da Oi tem um plano de venda, de reestruturação, enfim, não vou entrar muito no detalhe, mas todo mundo sabe que existe esse plano, mas é diferente porque o Magalu nadou de braçada no varejo brasileiro, pelo menos na questão do processo de digitalização, né? Ela iniciou muito cedo, e no caso aqui da pandemia, quando veio a pandemia, a Magalu já era uma empresa que estava muito na frente das outras empresas. A Amazon foi chegar só em 2017 e Magalu já tinha iniciado seu processo de expansão, de digitalização, e mesmo assim, quando a Amazon veio no Brasil, ela veio assim devagar, né? Ela não veio com o pé na porta, apesar de a Amazon ter um dinheiro semi-infinito aí, né? O bolso é fundo na Amazon, mas até hoje a Amazon, né? O Brasil não é um país-chave para a Amazon, apesar de que ela está crescendo, aumentando aqui a penetração, melhorando, encurtando a velocidade, o tempo de entrega, que é um fator crucial na hora que você vai escolher. Enfim, todo mundo tinha muito medo da Amazon e não é por aí, né? Hoje a gente tem visto aí um cenário muito competitivo no setor, mas ainda sem um vencedor muito claro. Mas aí, qual que é o meu ponto? Magalu começou antes o processo, né? Como se a gente estivesse falando de Oi, iniciasse essa transformação da velha Oi para a nova Oi antes da empresa entrar em recuperação judicial, como se ela tivesse entrado nesse processo há 5 anos atrás, por exemplo. Aí sim seria uma comparação justa, porque hoje, apesar de fibra ótica, né, que é um negócio que a Oi está focando muito recentemente, ter potencial para crescimento, é um setor que, enfim, tem muito concorrente, já não é um negócio que é novidade. E Magalu pegou a digitalização justamente no momento, além de ter começado antes de todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, obviamente, né? Que lá nos Estados Unidos você já tem mais de uma década lá que já vende online, né, as coisas. A questão é essa, assim, tem similaridades, mas tem diferenças também, tá? Mas a Oi é uma das candidatas, mas ainda tem um caminho longo pela frente, tá? Só para lembrar, o único pré-requisito que ela tem mesmo, de fato, é a parte mais feia da história. Se ela conseguir essa transformação maravilhosa, tem esse potencial. Tanto que o consenso de mercado hoje aponta para algo entre 2,50, tá? O preço justo das ações da Oi, sendo que tem lugar aí projetando acima de R$3, sendo que Oi negocia hoje em torno de R$1. Mas aqui muito cuidado, de novo, hein, galera? Analista erra, consenso de mercado erra. Mesmo assim, se a gente for levar só o potencial de alta, tem que pensar que alto potencial de alta tem um alto risco envolvido, mesmo que a gente às vezes acerte a direção, por exemplo, beleza, a Oi está descontada efetivamente, mas acertar o preço, acertar que é R$2,50, R$3, isso é algo muito difícil, tá? Às vezes vai parar nos R$2,20 ali e vai ficar por aí. A gente pode errar nesse sentido, acertar a direção, mas errar o preço, né? Exatamente. Então tem potencial de alta, mas cuidado, tá? E também fazendo uma comparação, a empresa do setor hoje mais valiosa no Brasil é a Vivo, né? Que vale R$73 bilhões. A Oi vale 7. Então, 10 vezes menos.
Então, numa comparação simplista aqui, né, esse seria um potencial máximo aqui da Oi. Veja como é muito longe, né, distante das 300 vezes que Magalu subiu, né, entre 2016 e o final de 2020. Pessoal, vamos mais uma vez para o complemento, então, da análise gráfica. O Gu Caroni agora vai falar sobre Oi, olha só. Agora, falando um pouco mais da Oi, é um ativo um pouco, vamos dizer assim, chama muita atenção sempre, mas apesar desse histórico, tem um ponto aqui, um pequeno detalhe que tem que ter um ajuste no gráfico. Essa região, por conta do histórico de cotação que o ativo teve, ele está incorreto, porém, pelo semanal, aquele era o mensal, pelo menos pelo semanal, o que a gente pode pontuar é o seguinte: desde que ele começou a realizar, ele não supera essa média de 200 períodos do semanal, como mencionei, tá? Ele tentou aqui há pouco tempo e não conseguiu. Eu vou pontuar de uma forma muito breve, mas eu sei que vai ter muita gente com dificuldade em compreender. Eu evito ao máximo, como vocês têm acompanhado, falar de questões muito técnicas, que eu acho que o pessoal que acompanha o programa para a parte gráfica talvez não entenda, então qualquer coisa basta nos acompanhar no YouTube para entender melhor. Mas essa é uma configuração de alargamento ou broadening, se alguém quiser procurar em inglês. E a gente chega numa das faixas esperadas, tá? Por isso que a referência aí está pendurada justamente no suporte. Além do alargamento configurado, toda a recuperação que o ativo teve nesse período, ele está testando a faixa de 50% de FIBO, que é uma referência considerada como uma correção perfeita. Precisa parar por aí? Não necessariamente, mas dependendo do seu perfil, essa é uma região de operações consideradas agressivas. Agressivas porque o longo prazo ainda desse ativo continua sendo muito ruim, tá? Murilo, sei que você já meio que respondeu nos outros comentários que você fez, mas acho que vale reforçar aqui, porque tem muita gente que diz que a Magalu é a próxima Magalu, ou seja, ela vai repetir esse feito, né? Vai de novo disparar daquela forma que a gente viu. Magalu, a gente vem fazendo investimentos, vem crescendo, é uma empresa sempre elogiada por diversos analistas, mas você acha que tem potencial para outra pernada como a que a gente viu? É muito difícil, hein? Porque para isso acontecer, se isso acontecer, a gente está falando de Magazine Luiza, a empresa de maior valor de mercado da Bolsa Brasileira, o que pode até acontecer, só que a questão é que se Magalu multiplicar por mais de uma centena de vezes aí, ela vai valer algumas Amazons, que não faz sentido nenhum, né? A Amazon é algo muito maior, enfim, não tem, essa comparação não, né? A única coisa que faz sentido de fato é que o Brasil, a guerra aqui na disputa as vendas no varejo está aberta, né? Porque tem muita competição. Agora, é por isso que o mercado vem tratando com expectativa Magalu, porque ela tem esse potencial para ser a líder no Brasil, até porque a Amazon vem entrando muito devagar. O Mercado Livre, por exemplo, ainda está bem focado nas capitais, né? Nas regiões metropolitanas. Magalu é quem conhece o Brasil profundamente, assim como Via, né? A gente pode depois falar de Via e tal, se quiser, mas as empresas brasileiras, né? O Brasil não é para amadores, né? Então, a questão de logística, a geografia é algo muito diferente e Magalu domina, né? Então, essa aqui é a questão. Ela tem ela vem criando um ecossistema, né? Assim como o Amazon construiu um império, né? Depois vocês podem dar uma olhada aí no tanto de empresas que tem debaixo do guarda-chuva da Amazon. A Amazon, para quem não conhece, é muito maior do que vocês imaginam, tá? A Magalu vem nesse sentido, tá? Ela recentemente, notícias recentes, anunciou a maquininha, né? Algo que é uma novidade. Ela comprou a Kabum, que é algo relevante para a companhia também. Saiu o resultado do segundo TRI e ela conseguiu crescer 40% as vendas online no segundo TRI em relação ao segundo TRI do ano passado, que já era uma base muito forte, porque o segundo TRI do ano passado, todo mundo em casa, todo mundo comprou online, venda online disparou, e mesmo assim Magalu veio um ano depois de conseguir um aumento de 40% na venda online sobre o ano passado. Enfim, em questão de resultado, é espetacular mesmo, a empresa é muito boa, o management sabe o que está fazendo. A grande questão é que grande parte desse potencial da maravilha envolvendo o Magalu já está no preço, ela negocia a múltiplos
já bastante esticados, tá? Então, tem potencial, sim, para ela dominar o mercado. Ela hoje é uma das empresas melhor colocadas para isso, mas a questão é que grande parte disso já está no preço e, enfim, ela pode ter até e deve ter, seguir crescendo e ter esse potencial pela frente, mas falar de replicar um movimento parecido com o que ela teve no passado, também não vejo como possível, tá? Enfim, nenhuma árvore cresce até o céu, né? Tem muito espaço para crescer, mas aquilo que a gente viu com o Magalu foi algo muito único, acho que na história brasileira da Bolsa de Valores, tá? Agora vamos ver então o que o gráfico nos diz sobre a ação de Magalu, mais uma vez com o Hugo Caroni. E é muito falada a Magazine Luiza, por gráfico. No mensal é até fácil, vamos dizer assim, falar sobre ela. Tem gente que acha que o ativo não oscila, mas só para ter uma ideia, aqui, né, a crise foi esse movimento, porém quero chamar a atenção aqui, que todo mundo olha a valorização, mas ninguém repara que no meio desse movimento, isso aqui foi uma desvalorização de quase 50%, né? O ativo caiu ali seus 44%, 45%. Mas qual o lado favorável? Desde que ele recuperou a média 9 no mensal, mesmo com essa queda como eu destaquei, a gente está pela primeira vez insistindo em ficar abaixo da média 9 e é isso que preocupa. Tá? Outra vez que ele teve foi agora na crise, mas ninguém nem veio, né, o preço não veio nem testar a mínima da crise. E aí, para vocês entenderem o contexto de longo prazo, ó, é a primeira vez desde lá de baixo que eu mostrei que ele fecha abaixo das médias e os meses seguintes seguem pressionando essa referência. Se recuperar, ótimo sinal, ele pode até não ter a mesma velocidade dos últimos anos, mas melhora muito a perspectiva que por enquanto é negativa desde aqui de março, se eu não me engano. Tá bom, pessoal? Um excelente final de semana aí para vocês. Pessoal, agora a gente vai passar para aquele quadro em que a gente faz as perguntas que vocês que acompanham aqui o canal do Invest News deixaram para os nossos analistas. Eu vou começar então pela pergunta do Rafael Munhoz. Ele pergunta sobre Via Varejo, na verdade Via, né? Ele perguntou se a ação de Via pode ser a próxima Magalu. Inclusive estava na sua carteira de ações promissoras, né, Murilo? Então, especificamente sobre Via, qual que é o seu comentário? A Via, quando a gente vai olhar em questão de vendas, né, o múltiplo GMV, que é vendas brutas totais, a Via é uma gigante, é uma das maiores empresas de varejo da Bolsa Brasileira. Só que, impressionantemente, a Via tem um valor de mercado 7 vezes menor do que a Magalu. Qual que é a questão aqui, né? A Via, ela saiu, de fato, ela preenche aqueles pré-requisitos de Magalu, né, pelo sentido de estar numa empresa que chegou, enfim, teve uma situação financeira muito ruim, né? Num business ainda ruim também, porque apesar de ser varejo, era um varejo que sempre foi muito offline. Só agora que eles foram ligar a chavinha, agora sim, né, nos últimos 2, 3 anos que eles foram ligar a chavinha para transformar isso, né, virar o barco ali em direção ao online, e que o preço, né, realmente refletia a realidade da Via, né? Então, a diferença é que a Via conseguiu, tá? Ela vem conseguindo fazer isso. Parabéns aí para o management. Eu acho que isso é algo que eu venho falando aqui nos nossos vídeos, né? Acho que nos últimos resultados trimestrais ficou claro como Via, ela saiu de uma empresa que estava na zona de rebaixamento e agora já está ali, assim, brigando para entrar na Libertadores. É um negócio que já está ali entre as melhores em relação a nível de serviço, vendendo cada vez mais online. A diferença é o timing, né? Porque, de novo, na história do Magalu, é por isso que eu acho que é muito difícil. Na história do Magalu, o Magalu começou cedo, ela começou sozinha, né? Ela nadou de braçada. Quando veio a pandemia, a Magalu estava pronta e ela cresceu ainda mais na pandemia. Óbvio que Via conseguiu fazer um excelente trabalho de recuperação e agora está ali perto. Só que é diferente, porque agora a Via tem a competição não só de Magazine Luiza, mas tem a própria Americanas, que fez a fusão aí da Americanas com o B2W, tem o Mercado Livre, que está entregando muito rápido, e uma empresa nova aí de varejo chamada Shopee, né, que também vem vendendo, né, vem crescendo bastante recentemente. Então, assim, potencial para Via Varejo, eu vou falar Via Varejo durante mais algum tempo ainda, tá? Até me acostumar a falar Via.
Potencial tem, porque o mercado ainda continua enxergando Via como uma empresa simplesmente de varejo offline. Depois que o mercado começar a enxergar aqui, começar a precificar em Via múltiplos de empresa de tecnologia, aí pode multiplicar por mais algumas vezes. Mas Magalu, depois de tudo que Magalu cresceu, já é uma empresa gigante, uma das maiores empresas da Bolsa. Via vale 7 vezes menos do que Magalu, o que parece extremamente descontado, né? Mas falar em o mesmo movimento de Magalu acontecendo novamente em Via, não faz sentido, porque aí Via ficaria muito maior do que Magalu e aí teria uma distorção novamente, tá? Então, acho que essa é a diferença. Por isso que eu acho que, apesar de enxergar um potencial para a Via e elogiar o trabalho que tem sido feito lá e de ter feito essa transformação, o que, de certa forma, preenche o requisito que aconteceu com o Magalu, mesmo assim, é difícil a gente ver a história se repetir. Agora, com o B3, que é o tema aqui da nossa próxima pergunta, ela é do Jefferson Ribeiro. Ele pergunta se B3 vai ser a próxima Magalu, então vale a mesma análise? Também é difícil imaginar que se repita o fenômeno? Eu acho que Via, assim, o potencial multiplicativo de Via é maior do que o de B3, mas aí é questão, de novo, galera, o maior potencial de retorno envolve maior risco. A B3, ela está num setor maravilhoso, ela é rentável, né? A gente está falando de a B3, ela aumenta a receita, EBITDA, lucro líquido, enfim, pode pegar a linha do balanço que quiser, aumenta 20%, 30% ao ano. Até então, mesmo com a alta da Selic, ainda não impediu, né? É um temor do mercado, mas ainda não impediu o ritmo de novos investidores na Bolsa Brasileira, a chegada de novos investidores. Ainda tem muito IPO aí, já aconteceu muito IPO em 2021 e ainda tem uma fila grande ali de IPOs para acontecer. Então, ela é parecido com o Melius, no sentido de que não é uma empresa que saiu do buraco e agora virou maravilhosa. É uma empresa que o mercado já enxerga, né, grande parte desse potencial. E aí, quando a gente fala do potencial multiplicativo de B3, não faz sentido, porque eu vou comparar com as outras bolsas do mundo afora. Assim, é uma empresa maravilhosa, eu gosto, está na minha carteira de dividendos, está na top 10 do José Falcão também. Só que falar em um crescimento de Magalu não faz sentido, porque senão a B3 seria a empresa, a bolsa mais cara do mundo, né? Por que isso aconteceria no Brasil? Não tem a menor, não é por aí, tá? Então são coisas diferentes. Como eu comentei, tem muitas empresas aí que o pessoal enxerga como próxima a Magalu. Eu fui bem crítico aqui de falar que não é por aí, acho que o investidor deveria focar mais na estratégia, mais na carteira de dividendos, mas isso não significa que essas empresas são ruins. O único ponto aqui é mostrar que encontrar uma nova Magalu é mais difícil do que parece e o investidor deveria, né, deixar isso para lá e focar em empresas boas. Se você investir numa carteira diversificada de excelentes empresas com potencial, esperar que em algum momento algumas dessas empresas vão saltar realmente, como é o caso de Ferbasa, que na carteira de small cap já subiu mais de 100% desde que entrou. Isso acontece, né? Sobretudo, obviamente, em empresas de menor porte, as small caps, tem a maior probabilidade de acontecer ali. Mas relaxa, né? Não fica nessa busca incessante. O melhor que você pode fazer é comprar boas empresas e esperar, porque boas empresas, elas vão se renovando, se reinventando o tempo inteiro. É o caso do Magalu. Eu continuo, depois de toda essa alta, eu acho a empresa maravilhosa. A única crítica é em relação ao múltiplo, né, que já é mais esticado, não é uma empresa barata, mas Magalu é uma empresa que, por exemplo, vem conseguindo se reinventar, mesmo depois de tudo aquilo que ela conseguiu entregar de crescimento, de retorno, ela ainda se mantém em busca de montar um ecossistema cada vez mais forte e vai brigar por essa liderança no varejo brasileiro. A grande questão é que a briga ainda está aberta. No caso de B3, ela está sozinha nesse setor, mas fatalmente virá, né, uma concorrência em algum momento da linha do tempo no futuro, vai vir uma concorrência. Mas, enfim, apesar de ter potencial para a B3 continuar crescendo, falar também em uma nova Magalu, no caso do B3, não faz sentido também. Agora, Murilo, a pergunta do Jefferson, ela vem num contexto de queda da B3 ultimamente, é o que a gente tem assistido. A B3 vem num movimento de queda, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, que vem preocupando bastante os investidores que têm essa ação na carteira. Então, eu imagino que a pergunta talvez tenha sido nesse sentido, né, de ver a ação cair assim tão
continuamente é esperar uma retomada. Agora, qual que é o cuidado que a gente deve ter quando a gente faz essa comparação? Porque eu estou falando aqui de uma questão conjuntural, né? A B3 caindo ultimamente, quando, na verdade, se a gente for comparar com o que aconteceu com o Magazine Luiza, foi algo estrutural para a empresa. A empresa se transformou. Existe essa diferença? Cara, eu não preciso falar nada. Você excelentemente resumiu tudo. Eu só preciso assinar embaixo. Eu não tenho o que comentar. Acho que você foi categórica, né? Você fez a pergunta e respondeu ao mesmo tempo. É muito boletim, é isso que está acontecendo. Sinergia que está muito alta. Falar nisso, assistam o Boletim Invest News, se inscrevam no canal. Hoje o Analistas em Ação fica por aqui. Agradeço a vocês que nos acompanham. Também, claro, agradeço ao Murilo Breder mais uma vez pela participação. Até a próxima, Murilo. Obrigado, galera. Bons investimentos e até mais. Tchau, pessoal.